Oi, oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa aula de história hoje. Hoje nós vamos entrar em uma matéria nova, né? Brasil, um país de muitos caminhos. Então, neste capítulo, nós vamos estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Neste estudo, nós vamos identificar transformações na natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Por fim, nós vamos descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Então, vamos analisar um pouquinho essa imagem, vamos fazer uma leitura bacana dessa imagem aí. O que vocês podem observar aí nessa imagem, né? Que ela é uma imagem de José Júnior Almeida. O nome dessa obra de arte é O Violeiro. E ela foi feita em 1899. E agora, observando essa imagem, vocês vão responder essas perguntinhas aí para mim no caderno de história de vocês, tá bom? Acessem aí o QR Code para vocês descobrirem um pouquinho mais sobre essa obra de arte. Aqui na letra D, vocês vão estudar, né? Vocês vão observar, essas duas imagens e identificar qual a construção que utiliza matéria-prima semelhante mostrada lá na obra de Almeida Júnior. Então, moçada, vamos começar, né, com a nossa matéria nova. Lá no início, nós estudamos que os portugueses chegaram no Brasil e eles encontraram o nosso território, né? Eles achavam que eles tinham descoberto, mas na realidade eles só encontraram, né? Porque o território eles já tinham habitantes, né? Que eram os indígenas. E depois eles começaram a explorar o pau-brasil com a ajuda dos indígenas, né? Que já estavam aqui. Por que eles exploravam o pau-brasil? Porque ele é rico, era o mais pedido no momento, como falamos nas aulas anteriores, para a coloração dos tecidos, para a fabricação de móveis, né, que a madeira do pau-brasil também era muito boa. E aí, 30 anos depois, eles começaram a expandir pelo território. Para quê? Eles começaram a expandir para conhecer melhor o território e também para fixar a moradia, né? Sendo diferentes. Antes eles estavam aqui só para tirar esses bens, essas riquezas dos países. E depois eles iam começar a morar aqui. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Então, o que aconteceu? Antes, eles estavam aqui, né, no nosso território somente para explorar. E agora, eles estavam aqui para quê? Para poder começar uma vida aqui no nosso território, né? Então, ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se. Ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral. Em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada, né, chamada de Vila São Vicente, na região ali do estado de São Paulo.
mais ou menos perto do Porto de Santos. Em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e em Salvador, na Bahia, em mais ou menos 1549. O Salvador, além de ter sido uma vila, ela até se tornou a primeira capital do nosso território. E esse território? Será que eles só iam morar? Não, né? Por quê? Eles tinham a intenção de fixar moradia e também aproveitar esse local plantando algumas plantações que, assim como o pau-brasil, geravam lucro e riquezas para eles lá na Europa. Então, essas primeiras vilas, elas foram criadas justamente para essa plantação, para a plantação de cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar, ela não é brasileira. Ela foi trazida por Martim Afonso, lá da Ásia, da Ilha da Madeira. E aqui no Brasil tinha um solo muito bom, muito fértil, né? É tanto que nós vamos perceber ao longo do nosso estudo que a cana-de-açúcar e os engenhos de açúcar, eles foram geradores de grandes riquezas para o nosso país. Não, né? Não para o nosso país, né? Pois o dinheiro, ele era utilizado por quem? Pelos portugueses, né? Por Portugal, que era o decantor. O que é o decantor? É que ele cuidava dessa colônia. Mas tinha lugares que não era tão boa para a plantação. Mas nem por isso eles desistiram desse território, né? Eles desistiram desse lugar. Eles investiram em quê? Eles investiram no gado, que também não era animais brasileiros, né? Aqui não existia, não tinha a vaca, o boi. Eles foram tragos por quem? Por Ana Pimentel, que era esposa do Martim Afonso. Então, o que ela fez? Ela mandou fazer esse gado, né? Trazer esse gado para ser utilizado aqui no nosso país para o transporte de pessoas, movimentação dos engenhos de madeira que moíam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar e para a obtenção de alimentos, carne, leite, queijo, para a obtenção de couro, para a produção de roupas e utensílios como embalagens, né, como as bolsas que nós temos hoje em dia, os sapatos, né, cintos, dentre outras coisas. Então, a partir do nosso estudo, vocês vão fazer se interpretando aí, esse número 1 e número 2, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre essa matéria nas aulas seguintes, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula e um beijinho no coração de cada um de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom?